Audiolivro Cristos, pelo Espírito Miramês, psicografia pelo médium João Nunes Maia. Apresentação. Cada livro que se escreve é um trabalho realizado, e quando esse trabalho é em favor da coletividade, é um sorriso a mais que conseguimos expressar pelo dever cumprido. As páginas, deste que estamos apresentando, são nascidas dentro da maior simplicidade possível, de sorte a agradar a muitas pessoas, levando aos leitores, como de costume em várias outras obras por nós escritas, as mais profundas recordações do Divino Mestre. Esse é o nosso ideal, ao receber a incumbência de transmitir aos nossos irmãos encarnados algumas informações acerca dos elevados conceitos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro não pretende levar o leitor a pensar na existência de muitos Cristos, mas mostrar o seu grande poder, divisionado em virtudes, que poderão levar os homens à perfeição espiritual. As mensagens apresentadas são de modalidades diferentes, porém, no fundo, é o mesmo amor que se divide para ajudar mais. A intenção de todos nós que escrevemos este livro é a de restaurar o homem velho, que existe dentro de cada um, e novo homem em Cristo, que tenha mais amor aos outros, e que firme seu amor em Deus, sobre todas as coisas. No plano espiritual, carecemos igualmente de firmar nossos corações no coração do Mestre, para que ele nos guie nos caminhos da luz. Não temos a pretensão de nos colocar na posição de ensinar, pois sabemos que aprendemos e recebemos muito mais, bem mais do que damos. Essa é uma realidade que não carece de discussão. Cristos é um pequeno esforço para mostrar o valor do Mestre em todos os ângulos da vida. É bom reconhecermos que Jesus opera constantemente em nós, porque assim poderemos sentir mais a sua presença e abrirmos mais o coração à sua benfeitora palavra, no silêncio da vida. Todos os livros mediúnicos têm a sagrada missão de robustecer a fé, dar uma dimensão maior aos conhecimentos sobre o mundo espiritual, e mostrar que o Cristo verdadeiramente é o nosso guia espiritual, e que nunca faltou com a sua magnânima assistência em todas as nossas dificuldades. O cristianismo, com a doutrina dos espíritos, codificada pelo professor Rivail, cria condições altamente nobres para responder a todas as perguntas formuladas pelos sábios do século XX, mostrando a eles pela lógica e pela prática, pela vivência e pela fé, que o mundo invisível é mais real do que o mundo palpável, que todos conhecem. Abre, com isso, novas perspectivas para o conhecimento da verdade espiritual. E ainda mais, não se esquece do grande labor divino da divina ação de ajudar aos enfermos, aos tristes, aos encarcerados, repetindo para todas as criaturas que fora da caridade não há salvação. Essa caridade não está sujeita a nenhuma religião, ciência ou filosofia, não está presa à política, nem obedece ao materialismo. Ela é livre, como são livres todas as leis de Deus. Entregamos este livro às mãos dos leitores, como sendo sementes, e que as terras dos vossos corações forneçam ambiente para que elas cresçam e se multipliquem, no alvorecer da luz de Deus. Que Jesus nos abençoe sempre. Miramês, Belo Horizonte, 5 de maio de 86. Um Cristo Sol. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus, 5h14. Jesus Cristo é como que bandeira tremulante no topo da terra, anunciando a libertação espiritual das criaturas, pelos múltiplos caminhos, sendo o Evangelho o indicador. Ninguém pode negar a sua luz, pois ela brilha em todas as direções como mestre de todos os mestres, como santo de todos os santos, e sábio de todos os sábios. O Cristo é o pastor inconfundível de todo o rebanho, e esteve presente no parto cósmico de todos os espíritos que chamamos filhos da terra. Ele é o nosso guia espiritual há bilhões de anos, manifestando o mesmo amor que sentiu, desde o princípio, por nós. A mente dos espíritos que caminham com a terra está condicionada à palavra de Jesus, como sentinela que nos livra da ignávia dos fariseus, ainda existente nas largas estradas do mundo, conquanto que eles mesmos se prendam aos laços que armam para os outros. Os espíritos que já sentiram o amanhecer do sol da verdade em seus corações suportarão todas as investidas das sombras com a mesma serenidade, e ainda sentindo amor pelos detractores, compreendendo que o mal não compensa, e que aqueles que o fazem são os últimos a reconhecerem esta afirmativa incontestável. Temos na vida dois sóis que nos aquecem permanentemente:
o sustentado no centro dos planetas que circulam em torno dele, e o Cristo, no centro de todos os espíritos que fazem parte do seu rebanho, como o sol espiritual. Eis que daí dimana toda a energia que nos garante a própria veída. O Mestre não se esqueceu de afirmar para seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Certamente que podemos ser a luz do mundo, dependendo do modo que escolhermos para viver, e que ainda nos mostra o caminho por onde chegaremos a essa luz. Jesus desceu do altiplano da espiritualidade maior, consubstanciou todos os recursos possíveis às nossas necessidades, tomou um corpo visível aos olhos humanos, sofreu o peso da redução cósmica dos seus valores íntimos, e abriu os braços a todo o rebanho do seu amor, dizendo: a paz seja convosco. Permaneceu entre nós, por mais de 3 décadas, nos educando e nos instruindo, por pensamentos, palavras e vivência. E como herança divina, nos legou a maravilha de todas as outras, o Evangelho. E ainda mais, escolheu um punhado de anjos do seu convívio, deixando-os conosco para aprendermos os conceitos de luz do seu coração. E a sua renúncia maior foi a descida do seu ninho resplandecente, de esfera em esfera, até pisar no chão áspero do mundo em que habitamos, labor que custou milhares de anos dos que se conta na terra. Isto é verdadeiramente o amor, imperceptível aos nossos sentidos. Cristo, como o sol, é força fecundante em nossas almas que pacientemente espera o fruto de nossos esforços a ser colocado em suas mãos, como o pai aguarda a criança dando os primeiros passos. Estamos nos aproximando de uma época de grandes atribulações, o que já fora, obviamente, previsto pelo Senhor. No entanto, para o justo, não há o que temer. Onde estiver o homem bom, receberá bondade. Onde estiver o homem verdadeiro, encontrará verdade. Onde estiver o homem amoroso, receberá amor. Se já abriste caminho para o Cristo no coração, com as ferramentas da caridade, ele transitará dentro de ti pelas vias das virtudes, e nunca te deixará órfão. E ainda que queiras esconder esta luz, não conseguirás. 2 Cristo Luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Não faças acordança com as sombras, pois elas serão capazes de subestimar os teus valores em germe no coração. Sabedoria é luz, procura-a em todos os níveis da tua capacidade. Educação é luz, busca-a em todas as direções ao teu alcance. Quem já sentiu as claridades do saber e a libertação pelo amor nunca mais tornará as trevas, e é neste empenho divino que buscaremos o Cristo, que acentuou com propriedade: eu sou a luz do mundo. Para nós, Jesus é verdadeiramente a luz de 3 mundos. Luz física, espiritual e íntima de todos os que vivem na terra e com a terra, de forma a libertar as almas nas faixas que lhes compete viver. É bom que façamos avaliação do Mestre diante das nossas necessidades, para que possamos sentir a sua ausência no mau desempenho da veída, e retractarmos conosco mesmo, em uma conduta correta, como educação versus disciplina mais eficiente. Prosseguindo a conversa, Jesus afirmou: quem me segue não andará nas trevas. Quem tem o Senhor como guia recebe a sua luz, como certamente desperta em si uma luz inextinguível, que retracta a sua condição espiritual, e a sua companhia em espírito e verdade. Se estás entrando na iniciação espiritual, é justo apreciar vários factores em seus próprios passos, fazendo-se necessário esquecer a conduta alheia e não gastar tempo com o tempo que já se foi. Deixa o ontem, o hoje e o amanhã com as suas próprias demandas, e vive o eterno com as leis que te asseguram eternamente. 0 ponto alto do Cristo no comando do planeta Terra e de seus habitantes é o conhecimento da verdade, que nos liberta de tudo. Basta dizer que, por ela, as correntes da ignorância que se faziam nossa inquilina rompem, e neste fenômeno, circula em nós a harmonia cósmica, restabelecendo nas 3 dimensões o equilíbrio, que nos alicerça a existência, a exuberância da paz, a felicidade, a saúde e o amor, que facilitarão todos os outros dons em crescimento. E adiante Jesus no mesmo tópico: mas terá a luz da vida. Quem começa a conquistar a luz da veída é um ser aprazível.
Onde se encontre, notar-se-á manifestando no ar que se respira algo diferente, na sua palavra, sons enriquecidos de amor, e quem a ouve, não esquece, e na sua feição, uma luz irradia sem intervalos. O homem ou espírito encarnado dotado da luz da vida é afável em todos os seus gestos, é sereno em todas as suas atividades, e a sua boca jamais fere alguém, livra-se com facilidade da tristeza, quando essa tenta invadir seu coração, e sua maior força está na humildade e no amor. Este homem é o homem-luz. Homem que respeita permanentemente os direitos dos outros, sem nada exigir para si, que confia nas possibilidades alheias, sem requerer confiança, que entende e pratica todos os preceitos do Cristo, sem que a sua inteligência possa oprimir os semelhantes a fazerem o mesmo, encontra no seu mundo íntimo trabalho de sobra, para não interferir na vida das pessoas, e se alegra quando alguém desavisado aponta algum erro no seu caminho, procurando imediatamente corrigi-lo. Não entrega o seu corpo ao leito de descanso sem orar com humildade ao Todo-Poderoso, agradecendo tudo o que recebeu no decurso do dia. Jamais dorme contrariado, entrando em completo relax, sentindo-se como se fosse um sol na carne, e agradecendo igualmente ao corpo pelo que fez durante o dia. Estende os pensamentos às estrelas, buscando Deus, buscando Cristo, buscando luz, porque também já é uma luz. E nesta feição divina, devemos recordar cheios de alegria. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 3 Cristo Caridade. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Lucas 10:33. Caridade é a amplitude do amor, que avança com as forças que lhe cabem, na engenhosa função da vida. Amor é o beijo de Deus no coração da criatura. Um espírito caridoso sentirá, de vez em quando, uma implosão de luz no centro da própria vida, caindo com isso em êxtase diante de aquele que criou todas as coisas da continuação do existir em todos os rumos do infinito. Caridade é Cristo com os braços abertos comunicando-se conosco, perfumando nossos caminhos, quando servimos por servir e amamos por amor. Zero Evangelho nos mostra o bom samaritano como símbolo da caridade, compadecendo-se dos sofredores, pois, quando encontram seu semelhante ao lado do caminho, doente, além de falar-lhe com palavras de fé e carinho, usa da bolsa, que representa o fruto do seu trabalho, e faz valer a sua ação na casa de saúde, pagando-lhe as despesas para sua recuperação. É fácil saber quando Cristo está andando lado a lado contigo. Consulta os teus sentimentos, dando um intervalo no que estiveres fazendo, e vês qual a qualidade dos teus pensamentos. Se te induzirem à benevolência, ao perdão sem mágoa, à alegria sem espera de compensação, se as tuas ideias forem convertidas na suavidade do amor, que por vezes esquece a si mesmo, para doar mais aos outros, eis que é ele, um mestre, aproximando-se de ti. Respira, então, com alegria, essa atmosfera do céu que ele te traz na terra, e cumpre a vontade do teu coração que pulsa no teu peito, no ritmo daquele que veio ao mundo por amor de Deus aos seus filhos e pela sua própria caridade, em um carro de luz que as estrelas lhe conferiram na esteira dos tempos incontáveis. Se desejas avaliar-te a ti mesmo, as normas usadas são fáceis. Busca as páginas escritas pela vida que levas todos os dias e compara com a vida de Jesus. O que não conferir, vai consertando em todos os momentos um pouquinho, que aquela persistência de que nos fala e anima o Evangelho acabará te facultando recursos para acompanhar o Divino Amigo, que sempre nos espera, aguardando nossa chegada no portal da salvação, pela viagem do esforço próprio. Cuida também de vigiares a ti mesmo, para não gastares muito tempo somente pensando no que vais fazer. Quem pensa demais está sujeito a cair no ostracismo referente aos conceitos do Cristo. O sábio canaliza os pensamentos para o bem e age imediatamente, para que não perca energia sem ter um objetivo valioso. As dificuldades iniciais são somente para os neófitos. Quando habituares à harmonia mental e aos segredos do amor, não terás mais medo da vida, pois ela passará a cooperar contigo, no teu programa constante de seres útil. Sê um samaritano evangélico, e agradece aos céus pela presença de Filipe, Pedro e João na Samaria do teu coração, onde puseram a descoberto o tesouro grandioso da vida, a caridade.
Procura não alimentar a discórdia, desfaz-te deste ambiente imprudente com o silêncio, com a oração e com a fé na presença de Deus em ti, e estende as mãos ao Cristo, firmando no amor permanentemente, que Ele, Cristo amor, Cristo caridade, libertar-te-á de todas as peias da ignorância. Caridade não é só dar pão a quem tem fome, nem somente vestir aos nus. Ela se estende a todos os sistemas de ajudar, ela é uma voz que fala até no silêncio, ela é um silêncio que fala até no vozerio. Ela é a mão que ajuda, ela é a mão que descansa, ela é quem acaricia, ela é quem disciplina, ela é quem dá, e por vezes quem nega. Ela é Cristo abençoando, ela é Cristo expulsando os vendilhões do templo. Ela é Jesus nascendo em uma estrebaria, no esplendor do cântico dos anjos. Ela é Jesus sangrando na cruz, onde as notas eram lágrimas, e os sons, rugido de feras humanas. Caridade é paz, caridade é amor, caridade se faz até com o aguilhão da dor. Caridade é o vento, caridade é a água, caridade é a terra, caridade é Deus pelas mãos do Cristo de ano a ano nos transformando em bons samaritanos. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. 4. Cristo Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. No trecho acima registrado por João, nota-se que o Cristo fala de outra paz, que não é conhecida no mundo dos homens. Ele se refere à serenidade conquistada por espíritos puros, que jamais se perderá. A paz, no dicionário evangélico, tem profunda analogia com o trabalho. Ela é labor que jamais se cansa de construir, por estar com a consciência serena, pelo dever cumprido. Paz sem trabalho se chama preguiça, de que nunca se cogita o cristão, por ser ela contrária às leis estabelecidas pelo Criador. Zero trabalho é qual o amor, senão ele mesmo manifestando-se em várias dimensões, para ser útil em faixas diferentes da vida. A nossa afeição é pela paz de Deus, e é desta paz que vamos falar nesta mensagem, procurando uma linguagem límpida, para que não façais dúbia interpretação. Cristo foi o maior expoente da paz na terra, porque ele era a própria paz, revestida permanentemente de amor e trabalho. O pacificador verdadeiro tem no trabalho sua arma de confiança, para restabelecer a harmonia, que é o maior sinônimo de paz. O homem laborioso nunca se sente estafado em um esticado dia de afazeres, quando tem paz em seu coração. A alegria pura consubstancia novas energias para o seu equilíbrio, e o amor retrata finalmente a serenidade da alma. Cristo assevera a todos os seus discípulos de boa vontade, neste anúncio esperançoso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Zero mestre, mesmo subindo para a sua casa de luz, oferta, como herança divina aos homens, a sua paz, aquela que o mundo nunca poderia dar, e essa dádiva ele a fez por amor à humanidade inteira. E o mestre adianta com sabedoria: eu não vô-la dou como dá o mundo. A tranquilidade que o mundo oferecia aos homens era a riqueza com o ócio, a escravização de muitas famílias em benefício de uma só, era a abundância de hábitos e vícios, que os levavam ao crime e à morte. Eis o que se conhecia como paz na terra. Continua o Cristo Paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dado a ele mudar completamente o modo pelo qual se entendia o que significasse paz, o que era a serenidade de consciência, preparou um colégio de discípulos e ordenou: ide pregai a toda parte e a todas as criaturas a boa nova do reino. E com esse ambiente de luz, desceram falanges e mais falanges de espíritos enveredados na paz, e desenvolveram na terra, de maneira mais eficiente, a lavoura, onde a produção correspondia a todos os esforços, o comércio, que se estendeu por toda a terra, vendendo e trocando mercadorias para o equilíbrio das necessidades. A comunicação entre os povos se ampliou, trocando experiências e permutando sabedorias, entrelaçando famílias e fundindo sentimentos. A indústria desenvolveu-se de maneira espetacular em todos os sentidos, e o ensino propagou-se dos grandes centros civilizados até as menores colônias de camponeses. E o Evangelho foi a linha mestra por onde passou toda essa seiva da evolução. O amor libera a consciência do espírito e desenvolve a inteligência em todos os rumos do saber. Essa é a paz do Cristo. E o homem tem capacidade de ter mais paz, sem atemorizar-se.
capacidade ainda maior de trabalho, de realizações materiais e espirituais. 0º milênio vai mostrar essa realidade. Que esse tipo de paz seja com todos nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo divisão. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Mateus 10:35. Cristo divisão, parece, à primeira vista, um contrassenso, pois ele deveria unir as criaturas e não dividi-las, e nos assusta mais, quando afirma que a divisão será entre pai e filho e mãe, nora e sogra. E diz mais, eu não vim trazer paz, e sim espada. Em meio a uma constelação de preceitos inerentes ao amor, surge uma fala como essa, dispersando as pessoas mais íntimas, dividindo as células familiares. O que fazer? Em muitos tópicos evangélicos, o espírito está crucificado na letra. Resta-nos usar a inteligência para libertar aquilo que vivifica e pode brilhar eternamente, a verdade. Se soubermos ler o evangelho em espírito e veída, certificar-nos-emos da realidade do Mestre. A sua palavra divina, na divina missão de instruir, era e é uma espada, por trazer novos conceitos contra velhas diretrizes já carcomidas pelo tempo, e o empuxo evolutivo das criaturas. As ideias novas vieram trazer divisão no modo de entender das pessoas e de compreender a vida. Deus, a natureza e o próprio amor não tinham o alcance de interpretação que tiveram depois de Jesus. Antes, a família tinha limites nas paredes de um lar, com Cristo, passou a ser a humanidade inteira. O perdão sem o Mestre era um simples exercício de lábios, com ele, o esquecimento das faltas. E ainda mais, inclui o ofensor em suas orações, e isso causa divisão entre aqueles que não compreendem o amor universal. Não obstante essa divisão, o tempo a transformará em força de coesão no futuro, quando Cristo passar a habitar nos corações dos homens. A espada de Jesus está operando todos os dias, separando espíritos e homens por sintonia, até que o amor possa fazer o milagre de um só rebanho e um só pastor. Dividir para unificar, essa é a tônica da espiritualidade superior até chegar à pureza espiritual. A medicina, a engenharia, o comércio se dividiram em vários ramos do saber, no sentido de se aprofundarem mais no entendimento que lhes cabe na sua especialidade. Antes, o médico sabia de tudo um pouco. Hoje, ele sabe um pouco do todo, porém sabe com mais segurança. A religião não se furta à mesma regra. Dividiu-se em igrejas, criaram-se outras religiões, para aumentar o interesse pelo conhecimento da verdade, e é o que está se processando. Os velhos sacerdotes, como os novos pastores de todas as modalidades religiosas, devem dar lugar a temores infundados, pois, na hora certa, aparecerá o Mestre de braços abertos, consolidando os sentimentos, que se fundirão em um único objetivo, o bem comum. Afeiçoemo-nos, pois, à divisão que nos cabe estudar, objectivando o nosso aperfeiçoamento e o da coletividade, e esforcemo-nos todos os dias para não dividirmos, por ignorância, aqueles que amamos e que se encontram como nossos entes mais próximos. Cristo divisão é amor, porque ele trabalha em todos os rumos para que possamos entender a unidade de Deus com ele, dele conosco. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. 6 Cristo agrário. Pelo que disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. Lucas 13:7. Podemos colocar aqui a figueira como sendo um dono de muitas terras, as quais se encontram infrutíferas diante das necessidades dos homens, e que, não obstante a vaidade, alimenta a sua usura de guardar terras e mais terras. Quase sempre por vaidade, sem medir a extensão de infortúnios causados pela sua atitude, não pensa nos outros, e quando faz, é para aumentar mais o seu ganho. Eis que chega o Senhor, o verdadeiro dono da vinha, a fiscalizar suas terras e expulsar os preguiçosos da sua lavoura. Foram esses fariseus espalhados por toda a terra que crucificaram o Cristo, por causa de suas ideias libertadoras e luminosas.
O Cristo agrário é aquela intuição divina do homem do campo, afeiçoado aos sentimentos puros de amor e de fraternidade, representa também aquelas pessoas que habitam os grandes centros civilizados, empenhados no amanho da terra e dados à aferição de valores morais constantemente, para que não saiam da influência do Cristo da terra. Alguns homens das grandes metrópoles se sentem superiores aos do campo, simplesmente porque conhecem umas páginas a mais da ciência e da filosofia religiosa, quanto engano, revestido de evolução espiritual. O camponês queimado de sol, com a pele crespada pelas agruras do tempo, encontra mais facilidade de amar a Deus pela natureza, pois o fenômeno da vida nas suas lides diárias aviva as sensíveis antenas do coração, para sentir a voz divina lhe falar na intimidade do peito, respira um ar mais puro, e por certo alimenta-se com um magnetismo mais elevado. O Cristo interno lhe dá a certeza de que a terra é de Deus, e que o cultivo da mesma pertence a todos. A usura de posse é fruto exclusivo da ignorância. Mesmo morrendo muitas vezes, alguns ainda dormem o sono da dinastia, subjugando todos os direitos alheios em favor de heranças, obsediados pelo orgulho de raças ou de sangue. Sem dúvida, o Evangelho é o grande libertador das consciências, condicionando ideias e mudando leis, em uma sequência quase imperceptível, para que em um futuro próximo haja justiça e fraternidade cristã, que unirão todas as pessoas. O Cristo agrário vem fazer valer a sua autoridade, arrancar o joio do trigo, adubar as sementes de Deus e dar crescimento às plantas de luz, no coração dos homens. E o homem do campo vai ter a sua vez na escola do amor, como discípulo do trabalho, na influência da justiça. Cristo agrário faculta ao homem do campo compreender o perdão, desculpando as faltas no lar e no trabalho. Ele ajuda o trabalhador na fraternidade de uns para com os outros e enseja ambiente de socialismo evangélico entre as comunidades. Estimula o respeito dos filhos para com os pais, e o amor-disciplina dos pais para com os filhos, faz gerar amizade entre irmãos de sangue, tanto quanto entre a irmandade universal. O Cristo do campo ensina o sorriso com sinceridade aos filhos da terra, e nunca se esquece de inspirar aos que plantam, que nas grandes cidades existe parte do seu rebanho, carentes do fruto da lavoura, a quem devem entregar o alimento com amor, pois tudo provém de Deus. Se grande parte da população rural não manifesta esse sentimento, carrega consigo essa escrita na consciência, como o amor em germe nas profundezas do coração, de modo que a qualquer hora se manifestarão em profusão as ideias de unidade das criaturas e da necessidade do amor, como vínculo onde circula a seiva de vida em todas as pessoas. E aqueles que não quiserem dar frutos de entendimento para a harmonia da comunidade, é Lucas quem informa o que deve ser feito. Pelo que disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra.